I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my stand and go out of this world. Olá pessoal, hoje nós estudaremos sobre a teoria dos conjuntos. Conjuntos. Entendemos a ideia de conjuntos como qualquer coleção ou grupo de objetos ou símbolos, os quais chamamos de elementos. Então, se agruparmos várias canetas de cor preta, iremos formar um grupo, que chamaremos esse grupo de conjuntos. As principais maneiras de representar um conjunto são pela enumeração de seus elementos, por uma propriedade característica dos elementos ou pelo diagrama de Venn. Então, há três formas de representar os conjuntos. A primeira é pela enumeração dos seus elementos, a segunda por uma propriedade característica dos elementos e a terceira pelo diagrama de Venn. Exemplo, observe o conjunto A, formado pelos números 1, 2, 3 e 4. Podemos representá-lo, primeiro, pela enumeração de seus elementos, ou seja, eu escrevo A e coloco dentro das chaves os elementos 1, 2, 3 e 4. Essa é a primeira forma de representar. A segunda é por uma propriedade característica dos elementos, que vai ser dessa forma. X pertence aos naturais, ou seja, X é qualquer elemento de A. E note que A possui 4 elementos, o 1, o 2, o 3 e o 4. E todos esses elementos são números naturais. Então, X pertence aos naturais, quer dizer que qualquer elemento de A pertence aos naturais. E a característica desses elementos é X menor do que 5, ou seja, todos os elementos de A são números naturais menores que 5. Essa é uma outra forma de representar um conjunto. E a terceira forma de representar um conjunto é pelo diagrama de Venn, que é fazer esse desenho e colocar os elementos dentro deste desenho. Por exemplo, o A, e fazemos esse desenho, um formato parecido com elipse, e colocamos elementos dentro, o 1, o 2, o 3 e o 4. Para indicar que X é um elemento de A, escrevemos X pertence a A e lê-se X pertence a A. Se não pertence a A, indicamos X não pertence a A. Então, a forma de dizer que um elemento pertence a um conjunto é escrever o X e adicionar esse E, parece um pouco com E, mas não é um E. X pertence a A. Se não pertence, vamos escrever esse sinal que parece um pouco com E, cortado, para dizer que não pertence a A, ou a qualquer outro conjunto. Admite-se a existência de conjuntos com um só elemento. São chamados de conjuntos unitários, os conjuntos que possuem apenas um elemento, e de um conjunto sem elementos, denominado conjunto vazio. Ou seja, o conjunto que não possui elementos é chamado de conjunto vazio, e é representado por esse sinal que parece com um O cortado ou pela chave. Exemplos. Conjunto unitário. Por exemplo, esse conjunto A, representado pelo diagrama de Venn, possui um único elemento, que é o número 1. Então, ele é um conjunto unitário. Conjunto vazio. O B, com o diagrama de Venn, só que sem nenhum elemento. Então, o conjunto B é um conjunto vazio. O conjunto universo U é o conjunto de todos os elementos que queremos considerar em uma situação. Por exemplo, quando estudamos a população humana, o conjunto universo é constituído de todos os seres humanos. Então, o conjunto universo é o conjunto que tem todos os elementos. Vamos ter agora os subconjuntos. Dados os conjuntos A e B, dizemos que B é subconjunto de A se e somente se todo elemento de B for elemento de A. O que isso está querendo dizer? Eu tenho um conjunto A
e tem um conjunto dentro do conjunto A, que é o conjunto B. Então, eu posso dizer que B é subconjunto de A, porque todos os elementos de B também pertencem a A. Então, para dizer que B é subconjunto de A, eu vou dizer que B está contido em A. O sinal que utilizamos parece um pouco com o C, mas não é o C. Então, eu digo que B está contido em A. Mas se tivesse um outro conjunto C, que está fora de A, eu iria dizer assim, que C não está contido em A. E vou representar esse não está contido com esse sinal, que parece um pouco com C, cortado. Exemplos. Dado o conjunto A, 1, 2 e 3, 3 e 4, classificar em verdadeiro ou falso cada uma das seguintes proposições. A, o conjunto A possui 4 elementos. Então, vamos verificar se A possui apenas 4 elementos. O conjunto A possui 4 elementos. Por quê? A saber, os números 1, 2, 3 e o conjunto binário 3 e 4. Então, o conjunto binário 3 e 4 é contado como apenas um elemento. 3 e 4, esse conjunto é um subconjunto de A. Portanto, tem-se que 1 pertence a A, 2 pertence a A, 3 pertence a A e 3 e 4 pertence a A. Então, temos 4 elementos. Então, a afirmação é verdadeira. A segunda afirmação diz 1 pertence a A e 2 pertence a A. O conjunto A possui 4 elementos, a saber, os números 1, 2, 3 e o conjunto binário 3 e 4. Portanto, tem-se que 1 pertence a A e 2 também pertence a A. Então, já sabemos que 1 e 2 pertencem a A. Então, logo, essa afirmação também é verdadeira. A terceira afirmação diz que 1 e 2 está contido em A. 1 e 2 está contido em A, pois 1 e 2 são elementos de A. Então, a proposição é verdadeira. Vamos ter também 3 e 4. 3 e 4 não está contido em A, pois 4 não é elemento de A. Então, 3 e 4 são elementos do conjunto que está contido dentro do conjunto A. O elemento 4 não é elemento de A. A última afirmação diz que o conjunto binário 3 e 4 está contido em A. 3 e 4 está contido em A, pois 3 e 4 é elemento de A. O conjunto binário, o 3 e o 4 junto, dessa forma, ele é elemento de A. Logo, a afirmação é verdadeira. E a afirmação D é falsa. Então, logo, teremos a afirmação A verdadeira, a afirmação B verdadeira, a afirmação C verdadeira, a afirmação D falsa e a afirmação E verdadeira.